Olá, galera da Amazon Music. Bom, vamos lá, eu sou o Doutor Sucesso e nós vamos lá falar agora sobre vendas. Bom, o que você precisa aprender para vender? Bom, venda é um processo, né, na realidade. Ou seja, você precisa, se você quer prosperidade financeira, se você quer ter a questão da questão da possibilidade das vendas, né, você precisa entender o seguinte: venda não é algo sem querer, e muito menos o segredo para ser um bom vendedor ou vendedora é você nunca ser chato. Sabe a pessoa chata? Aquela pessoa que nitidamente está sendo, tá incomodando, está sendo desagradável? Ou então fica, quer levar, quer levar, quer levar, quer levar? Não, você nunca vai vender assim. Isso não é vendas, isso é falta de caráter, é outra coisa. Então vamos lá. Vendas é um processo muito fácil, muito simples e muito rápido de se entender e já colocar em prática. Como que funciona? Para você entender o seguinte, você precisa entender que primeira coisa, você precisa ter a mentalidade, o que se fala tanto de a mente, né, o sucesso, a felicidade, o mindset, você precisa entender o seguinte. O que acontece? Se você prestar atenção em grandes supermercados que vivem lotados, grandes varejos, grandes shoppings principalmente, o que eles fazem? Eles pegam marcas de outras pessoas, juntam com as deles, eles têm as coisas deles também, mas eles pegam principalmente praticamente tudo de outras pessoas, coisas de qualidade, com preço justo, e chamam o cliente para ir lá. E aí você vai entender esse processo. O que acontece? Isso daí vai te dar fortuna ilimitada. Fortuna praticamente ilimitada. Por quê? Porque você tem o que chamamos hoje de afiliado, né? Que é você pegar outros fornecedores de muita qualidade também, além de você, e juntar com o que você faz. Então essa prosperidade financeira vai vir em abundância. Quando não se pensa assim, se pensa com que? Infantilidade. Ou seja, vou pegar algo e vou tentar empurrar porque é aquilo que eu quero empurrar. Então a pessoa ela não sabe o que ela está fazendo. Literalmente, ela pode falar assim: não, eu tenho uma puta técnica de vendas, eu tenho um puta produto, ou seja, pode até ter, tá? Um preço diferenciado. Só que o que acontece? Ela está esquecendo, geralmente, se ela está mal nas vendas, ela está esquecendo de tudo isso que eu estou falando aqui. Então ela vai esquecer de tudo isso que eu estou ensinando e do que eu vou ensinar. Ela está literalmente deixando para lá. Se ela colocar em prática esse conselho que eu acabei de dar e tudo que eu vou ensinar agora, ela literalmente vira uma máquina de abundância financeira. Então vamos lá? Vamos aprender? É muito fácil. Vamos lá. Primeiro ponto é você entender que existem etapas de dinheiro. Ou seja, tem o ticket gratuito, que é o quê? O ticket de apresentação. Ticket de entrada, ticket gratuito. Enfim, eu chamo do jeito que você quiser, mas é um ticket que a pessoa não paga nada financeiramente para ter acesso àquilo ali. Pode ser uma famosa amostra grátis. Certo? Esse é um dos mais importantes, se não o mais importante. Ah, não é. O mais importante é o que dá lucro financeiro. Você já vai entender o motivo desse ser provavelmente o mais importante nesse processo de vendas, tá? Então vamos lá. É o ticket grátis, tá? O que é o ticket grátis? Você vai pegar uma amostra grátis ou alguma coisa de qualidade que você tenha, tá, do seu produto. Evidentemente tem que ter a ver com o seu produto e com o seu prospecto, tá? No prospecto são as pessoas que você está querendo que veja isso, que compre ou que entre na lista de compras ou que entre na lista de negociação, independente se é negociação com uma pessoa só ou com várias, você é a mesma coisa, você vai ter ali um perfil, ou seja, a venda é feita de acordo com a sua pesquisa de perfil de pessoas, entendeu? Não tem nada a ver com o produto em si. Então você vai, por exemplo, você vai vender uma cadeira. Essa cadeira, existem milhares de modelos de cadeira, é evidente. Esse tipo de cadeira, que tipo de perfil de pessoa que gosta, que tipo de lugar, evidentemente, que gosta de usar isso. Então, quando você perceber esse detalhe, é aí que você vai vender assim o tempo todo. Não é você só fazendo anúncio pago, tá? Anúncio pago, ele se potencializa, storytelling, copy, tudo isso é fundamental, nós já vamos falar disso. Mas tudo isso se potencializa a partir disso. A venda ela é feita nessa parte, na análise do prospecto, ou seja, não é stalkear a vida da pessoa, é uma análise do perfil do prospecto. O que é isso? Suponhamos que você vai vender lá, xícara. Essa xícara, que tipo de pessoa que compra essa xícara? Ou seja, geralmente é mais mulher, é mais hétero, é mais gay. Óbvio que todo produto todo mundo consome, mas é nítido que tem uma galera que consome mais aquilo ali, entendeu? Então fica muito gritante, mas aí você tem que ter essa percepção, tem que ter essa pesquisa e essa percepção.
Se você já tem loja física, fica muito fácil de perceber isso. Se você não tem problema. Você pode perguntar, você pode pegar a ideia básica do prospecto e perguntar, por exemplo. Se você tem, vamos supor que você está vendendo creme para gente idosa. Você pode chegar em 2, 3 pessoas que são idosas e perguntar se elas usam creme, que tipo de creme, se elas gostam daquela marca, se tipo, entendeu? Você vai tendo ali uma pesquisa. Você não vai chegar em 1000 pessoas para perguntar. Você pode chegar em uma ou outra, você já vai ter sim uma grande... Pode pesquisar no Google, evidentemente. E você tem ali, fazer os dois, que vai te ajudar mais ainda. E você tem ali uma nítida noção do que vende e do que não vende. Isso é bem rápido e bem fácil de fazer, tá? O ponto é o seguinte, ou seja, você não precisa passar meses fazendo isso. Em alguns dias você já tem uma nítida noção do que é para ser feito. Vamos lá. Ticket gratuito. A partir daí você vai fazer o ticket gratuito, ou seja, a amostra grátis. O que no seu trabalho você consegue fazer que você consegue mostrar que você é muito top, entendeu? Mas quando eu digo mostrar, não é o preço, obviamente o ticket é grátis, ou seja, você mostrar uma coisa assim que a pessoa fale, caraca, que legal isso, nossa, e é gratuito, né? Ela pode até não comprar de você, mas com certeza ela vai gostar e vai repassar para outras pessoas. Ou seja, esse é o melhor tipo de divulgação que existe, é a divulgação sincera. É aquela divulgação que você fala assim, pô, fui em tal lugar, fui muito bem atendido, a comida é muito boa, ou então aquele carro lá, nossa, valeu a pena ter comprado naquela concessionária, aquela moto e por aí vai, né? Nossa, aquela floricultura é muito boa, enfim. Tudo que você faz divulgação, entendeu? Esses dias mesmo eu ouvi um cara numa emissora de muita audiência falando de uma coisa que eu vendo sem eu nunca nem saber que o cara existia. O cara falou bem pra caramba, mais de uma pessoa inclusive estava falando disso no ar, sem eu ter pago anúncio pra pessoa falar, sem ser parceiro que eu paguei para fazer a publicidade, nada disso. Só porque gostaram muito do trabalho e falaram disso, entendeu? Inconscientemente, eu faço o tempo todo também. Todo mundo faz isso. Você foi num lugar, é muito legal, você vai falar, é simples. Então o ticket grátis ele é fundamental, entendeu? Por que ele é o mais importante? Porque é ele que vai fazer as pessoas comprarem de você, comprarem de novo, falarem de você, espalharem o que você vende para os outros. Não é só divulgação, então paga. Então essa divulgação paga é uma espécie de infantilidade. Você tem que dar uma boa acalmada na sua mente, na ganância, né, dentro que instalaram em você, porque ganância é algo instalado de fora para dentro, não é de dentro para fora. E aí o que acontece? Ou seja, você tem que dar uma acalmada na galera que está te pressionando muito, para que você esfrie sua mente um pouco, claro, de maneira saudável, óbvio. Sempre saúde em primeiro lugar, você tem que ser saudável, senão você não vende, né? E aí o que acontece? Você consegue negociar melhor. Então vamos lá, ticket grátis. Agora ticket baixo. O que é o ticket baixo? São coisas que custam de R$1 até quase R$100, um pouquinho menos que isso. Então esse ticket ele não é recomendado para quem quer ganhar dinheiro, digamos assim, com uma certa velocidade, ou para quem quer ganhar dinheiro e está meio que sozinho no mundo. Ele é um ticket muito bom para quando a pessoa ela tem uma divulgação muito violenta, entendeu? Uma distribuição violenta, uma margem de lucro pequena, mas solta muito rápido o produto. E aí é muito útil mesmo. Vale muito a pena para quem trabalha com públicos gigantescos, vale muito a pena o ticket baixo, tá? Todos os tickets são úteis, tá? E são muito bem-vindos. Mas é importante você entender qual é o perfil de ticket que você vai focar mais. Todos você tem que ter. Mas uns você vai focar muito mais do que os outros, é óbvio. Então, o ticket baixo, ele é muito bom para você fazer pós-venda de ticket médio alto, por exemplo. Suponhamos que você vendeu já vamos falar o que é ticket médio alto, mas suponhamos que você vendeu muito bem vários ticket médio alto, e aí você pode pegar alguns dias depois, não obviamente no mesmo dia, mas tipo um mês, 2, 3 depois, estando alto, não precisa nem tudo isso, e fazer uma outra copy de ticket baixo, de alguma coisa que você tenha ou que você seja afiliado. Isso funciona demais, seu faturamento anual vai mudar assim, vai virar uma coisa muito mais abundante ainda. Então o que acontece? Claro, né? Seguindo tudo que eu ensinei. E aí o que acontece? Agora vamos para o ticket médio. O ticket médio, evidentemente, é de R$100 até uns R$1.000 mais ou menos. Esse ticket médio é um pouquinho menos que R$1.000, tá? Esse ticket médio, o que acontece? Esse é um dos melhores tickets para se vender em todas as categorias. Por quê? São coisas que geralmente têm um valor muito interessante.
como computador, tablet, enfim, alguns até fones de ouvido, televisão, muitas são por esse preço e por aí vai. Às vezes até ingressos de finais de campeonatos, enfim, são coisas que geralmente têm uma certa duração emocional e até física muito interessante. Então são produtos que valem muito a pena, produtos e cursos e por aí vai, que vale mais a pena focar, na minha opinião, do que só nos outros, tá? Mas os outros tem que ter muito foco também. Ticket médio alto, que vai um pouquinho além disso, até 2.000, 2.000 e poucos reais e tal. Evidentemente, se você tiver em outra moeda, é a mesma coisa, tá? E aí o que acontece? Pode ser que a moeda esteja mais ou menos que o real, mas você já entendeu a ideia. O ponto é o seguinte, você vai pegar isso daí e vai colocar dentro do... Esse é o melhor ticket que existe, na minha opinião, para se vender. Se puder focar só em ticket médio alto, é a melhor coisa que você faz na sua vida. Mas é como eu falei, esse é um público um pouco mais difícil de achar, mas é um público que depois que você acha, ele é um público que vai te dar lucros violentos. Por incrível que pareça, parece que o ticket baixo e o ticket premium são os que mais dão dinheiro, mas não, na minha opinião, o ticket médio alto. Por quê? Você fazer vendas de 1.000 a 2.000, por aí vai. Se você conseguir fazer várias vendas dessas quase todo dia, que eu conheço alguns profissionais, evidentemente tem que ser vendedor de alto nível para conseguir mais existe, realmente é prosperidade violenta. Então, mas o supermercado usa muito ticket baixo, né? Então, mas aí vai depender da divulgação do supermercado ou da localização, porque é um negócio físico, é um negócio que está ali fisicamente. Aí depende bastante da localização, entendeu? Por isso que antes de abrir você tem que estudar muito bem a localização do lugar. Esse é o ponto. Porque tamanho, localização, quantos funcionários vão ter. O supermercado que vive cheio geralmente não tem muitos funcionários, pode reparar, porque senão ele não tem lucro. Então você precisa pensar, entendeu? Quanto mais dinheiro entra, menos funcionários o ideal é ter, tá? E mais tecnologias com menos funcionários. Por quê? Porque aí você consegue colocar pessoas mais de manutenção daquilo, né? E pessoas mais de fazer o básico ali, do que pessoas, um monte de gente ali. Se a gente sabe como que são as pessoas, uma começa a brigar com a outra, uma começa a querer passar a perna na outra, uma começa a querer falar mal do funcionário e cai o nível do lugar. Então, o ideal é o menos possível de pessoas e mais possível de vendas. Então vamos lá. Ticket alto. O que é o ticket alto? Acima de R$2.000 até R$40.000, mais ou menos R$30.000. Esse ticket é muito usado em VIPs de shows e por aí vai. Ele é muito usado para vender terreno. Ele é muito, muito, muito usado para vender coisas desse tipo. Até alguns motos, muitos carros, alguns tal. Mas o que acontece? Ele é um ticket que eu não gosto tanto, tá? Cursos mais profundos, né, de profissões que são abundantes financeiramente, custam mais ou menos esse ticket alto. É um ticket que é muito fácil de vender, muito, muito fácil de vender, para o público específico, como eu estava falando. Se você achar o público específico dele, ele é incrivelmente fácil de vender. Então vamos supor que alguém queira um terreno que custe esse valor. Só que daqui 2, 3 anos vai custar o triplo. Isso quer dizer 4, 10 vezes mais. Se você conseguir vender para alguém que gosta desse tipo de investimento, que é um dos melhores tipos de investimento que existe, evidentemente, se você conseguir vender, com certeza você vai ter prosperidade o tempo todo. E essa pessoa também. Então, é uma coisa assim violenta para ambos. E o ticket premium, que é acima de R$40.000 aí até sem limites mais, né? Então, aí você tem carros de altíssima performance, apartamentos, casas e por aí vai, né? A maioria dos relógios ficam no ticket médio alto, ticket alto, né? Até o ticket alto. Relógio é difícil chegar no premium, o outro deve ter, mas é muito difícil, celular também, por aí vai. Então, veja que as coisas mais populares, elas são mais difíceis de vender, evidente, porque você tem mais concorrência. Mas, ao mesmo tempo, o ticket premium, ele tem uma vantagem que você, assim, é óbvio que você não vai vender o ticket premium em abundância o tempo todo. Nem em uma cidade ou país muito próspero financeiramente você vai vender. Mas ele é uma coisa que vai virando normal de acordo com a política do lugar. Então, se a sociedade em si, estou falando em si de político, estou falando de sociedade em si, tá? Quando se fala em política, tem que tomar cuidado, porque a pessoa já acha que eu estou falando de algum político específico. Não. A sociedade em si, se ela tiver uma mente de prosperidade, esse ticket premium, ele vai virar algo normal. Por exemplo, todo mundo vai falar assim, ah, não, eu tenho ali um apartamento que eu deixo alugando, ah, não, eu comprei essa semana uma casa para deixar alugando. Não vai ser algo anormal, é algo normal.
Então, sim, eu ando com esse carro aqui que é ticket premium, mas, sabe, assim, entendeu? Tipo, é normal, entendeu? Essa é uma sociedade saudável financeiramente, entendeu? Mas, enfim, né? Vamos voltar aqui pro que importa. Agora, o que acontece é o seguinte, a venda, então você tem que escolher detalhadamente qual é o público para você saber qual o ticket, como você vai trabalhar. Todos os tickets você tem que ter, sendo produtor ou afiliado, ou os dois ao mesmo tempo, que é melhor ainda, você tem que ter dentro do seu repertório de vendas. Então, seja loja física, loja online, ou os dois ao mesmo tempo, você tem que ter tudo isso. Então, o que acontece? Você vai pegar e você vai simplesmente colocar o que realmente você acredita que seja que é isso? Uma storytelling. Ou seja, dentro disso você vai contar uma história real de algo que deu certo perante aquele produto. Ou seja, suponhamos que você vai vender qualquer coisa de qualquer ticket, você começa com o ticket grátis e você começa falando o seu nome e perguntando o nome do cliente, do prospecto. Se já é cliente, né? Ou se for prospecto. Por quê? O nome, ele é fundamental. Isso daí, se você não ficar falando o nome da pessoa, não pode ser forçado, como eu falei no começo do áudio, você não precisa ser chato. Mas você vai ficar falando, você tem que falar o nome da pessoa sim, você tem que perguntar na conversa que está sempre falando o nome da pessoa e falando o seu nome também, tá? E histórias, quando você vai contar storytelling, ou seja, contar uma história, você precisa ser verdadeiro. A venda, ela se faz na verdade. Então vamos supor que aquele produto ali ele tem a garantia de tanto tempo. Você tem que falar que tem a garantia de tanto tempo. Não é a mais nem a menos, é de tanto tempo. Então a venda ela se faz na verdade. Esse negócio de ficar, não, vamos dar uma improvisada, enrolar aí para poder vender, isso daí vende para um ou outro. Depois você não vende para mais ninguém, porque obviamente, como eu falei no começo do áudio, as pessoas não vão voltar mais e nem vão falar mais bem da sua marca. Então não tem lógica nenhuma fazer isso. Então você tem que ser o mais sincero possível no storytelling. E aí que a gente entra na copywriting. O que é copywriting? O que é copy? Copy é você fazer o texto de vendas, ou seja, você vai fazer o texto que é o que as pessoas vão ouvir, ler ou assistir. Ou seja, tanto faz, se for um vídeo, se for um áudio ou se for uma escrita, né, um e-mail, alguma coisa assim, tanto faz, tá? Todos eles é uma copy. Tá? Todo comercial que você vê é uma copy, toda negociação que você vê é uma copy, tá? Qualquer assunto. Por quê? Porque aquilo ali, a pessoa já fez ela já tem uma ideia mais ou menos do que ela vai falar, e na copy você tem que aprender o seguinte, você precisa colocar palavras específicas, com entonações específicas, ou seja, sem ser chato e forçado, é claro. Mas você precisa muito, sem ser chato, conseguir colocar essas temáticas, ou seja, você não pode falar assim, oi fulana, tudo bem? Então, essa viagem aqui é legal. Entendeu? Não é assim. Tem que ter uma temática. Oi fulana, tudo bem? Ah, sim, essa viagem é muito legal. Você, fulana, vai gostar muito. Você que está vindo aqui, então veja, você vai saber tudo, né? Dentro do storytelling da copy do que é a pessoa. Ou seja, você que vai ir com o seu namorado, então antes ela já tem informação que vai com o namorado naquela viagem. Você que vai com o seu namorado, ou com as amigas, ou com não sei quem, com o filho, ou com a filha, enfim, você entendeu? Com o cachorrinho, o que seja, você vai sozinha, enfim, você pode estar escrevendo em vídeo, ou falando para a pessoa, aí você coloca entonações específicas de acordo com palavras que fazem sentido para aquela pessoa, não para você. Ou seja, se você estudou o prospecto, você sabe exatamente que tipo de palavras fazem sentido para aquele prospecto. Ou seja, por exemplo, suponhamos que seja viagem. Então, olha, viajar em segurança para a pessoa faz sentido. Para aquela pessoa. Para outra diversão que faz sentido. Então você fala. E lá você vai conseguir ter grandes entretenimentos. Então veja que você está focando nas palavras, seja escrito, seja em vídeo, seja em áudio. Você, principalmente se for escrito, você está focando nessas palavras, não precisa ficar forçado, tá? Escrever maiúsculo, minúsculo, mais tudo assim, mas sim, de vez em quando vai ter que usar algumas palavras bem em maiúsculo e outras em minúsculo. Por quê? Para dar essa forçada no psicológico da pessoa, tá? Para que ela possa dar atenção para a sua negociação, tá? É normal levar bloqueio, é normal ser ofendido, é normal a pessoa desistir da compra, é super normal, tá? Se você é qualquer vendedor ou vendedora de qualidade,
cansa de acontecer isso. Só não cansa de acontecer com o vendedor que não tem qualidade, porque se a pessoa não tem qualidade, ela nem prospectou, ela nem ofereceu, ela nem aconteceu nada, e é por isso que ela fala que não leva fora. É igual alguém que falou que nunca levou fora de nada, porque a pessoa nunca tentou também. Então, não é conversa para tonto cair. Então, vamos lá. É óbvio que não é todo mundo que vai querer as coisas que você está ofertando. Isso é evidente, né? Então, você tem que entender que, independente do tipo de divulgação que você esteja fazendo, vai ter gente que vai querer, vai ter gente que não vai querer, vai ter gente que vai estar no tempo certo de fazer aquilo, vai ter gente que não vai estar, vai ter gente que tem o dinheiro na hora, tem gente que não tem. Então, é muito normal isso daí, não adianta ficar encanando. O ideal é você respirar fundo para você focar no estilo de prospecto que aquilo ali realmente tem o interesse, tá? Então, não o inverso, não você ter o interesse e tentar empurrar para a pessoa. E a partir daí você vai fazendo a negociação, como eu falei, trocando entonações, de acordo com isso, com o que faz sentido para a pessoa. Por isso que é importante você fazer perguntas. Você não consegue fazer nenhuma venda sem fazer perguntas. Então você não é pergunta do tipo assim, quer levar? Quer levar? Não é assim. É perguntas realmente. Ou seja, você, por exemplo, a pessoa vai viajar, mas vai viajar para quê? Por quê? Com quantas pessoas? Quantos dias? Por que ela quer ir para aquele tipo de lugar? Qual o estilo? É uma reunião? É um trabalho? É férias? É folga? É feriado? Então, veja que tem todos em torno ali dentro. Eu estou falando aqui de viagem, é evidente que você troca esse tipo de pergunta para o produto que você for vender. Então, todos os tipos de vendas são feitos desse jeito. É só você moldar de acordo com cada perfil de prospecto, ao invés de você tentar forçar aquilo que você acha que é interessante para a pessoa, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu fiz isso aqui, tá incrível, não sei o que, leva. Esse é o típico retardado. Então você tem que pegar e deixar para lá e fazer esse sistema de vendas, tá? Uma coisa que muda tudo para você vender, principalmente como afiliado, mas qualquer tipo de vendas, isso muda todo o jogo. Quer aprender uma coisa que é apelativa e que faz vender pra cacete? É o seguinte, o bônus. É aqui que você, literalmente, você vê quem é infantil vendendo e você vê quem é próspero financeiramente. Por quê? No bônus é igual ticket grátis. Quem capricha no bônus ganha dinheiro, entendeu? Ticket grátis é a mesma coisa. Quem capricha no ticket... Não é que o produto não é para ser caprichado, porque o produto geralmente é caprichado. Produto que alguém está comprando, geralmente a pessoa conhece aquele tipo de produto. Agora, na amostra grátis e no bônus é onde você vê a força da coisa, entendeu? Então você tem que caprichar muito nos bônus, Você tem que pôr bônus de qualidade. Como o ticket grátis tem que ser bônus de qualidade. Aí a pessoa fala assim, mas aí como que eu vou fazer? Eu vou perder muito tempo fazendo os bônus, vou me esforçar muito. Aí é óbvio que tanto o ticket grátis quanto os bônus você tem que usar o cérebro, né? Você tem que ver o tipo de perfil como eu estava falando, de prospecto que você tem, de cliente que você tem, de pessoas que voltam na sua loja que você tem, para você saber o que você vai fazer. Não tem nada a ver com dinheiro, evidentemente. Muito pelo contrário, é no ticket grátis e no bônus que você ganha dinheiro. Então, como assim? Muito simples. Quando você não vai fazer coisas que vão estourar seu orçamento, você vai fazer coisas que vão melhorar o seu orçamento. Mas não significa que vão ser coisas porcarias, tá? Porque é uma temática muito, assim, é uma temática muito, digamos até podre, acho que é a palavra certa, da pessoa falar assim, não, o ticket grátis e o bônus tem que ser porcaria. Muito pelo contrário. Tem que ser tão bom quanto se der para ser melhor ainda que o produto. Por quê? Porque a pessoa olha e fala, caraca, olha os bônus, caraca. Entendeu? E ela precisa comprar de você. Principalmente se for afiliado. Você fala, esse bônus aqui é só se comprar comigo com o meu link de afiliado. Entendeu? Então aí que você vai vender todo dia um monte. Agora, se você não tem bônus de qualidade, entendeu? Como que você vai fazer? Entendeu? Você pode até bolar com o produtor, com a produtora, bônus de qualidade. Aqui vamos voltar no comecinho do áudio, que é quando eu falei que supermercados fazem muito isso. Você já reparou que no supermercado, praticamente todos, e praticamente algum que você já foi, principalmente o que era mais cheio, tem o bônus, ou seja, tem o ticket, depois que você faz uma compra, eles te dão algum bônus em cartão, algum desconto, algum super desconto para você sempre comprar lá. Livraria faz muito isso também. Já comprei livros pagando R$1, livros que custavam R$40, porque tinha um monte de bônus ali do livro, de outros livros que eu tinha comprado. Supermercados que dão aquela etiquetinha, assim, aquele adesivo para você ir juntando para você pegar outra coisa.
Então veja que o bônus é muito forte, cara. Então assim, a pessoa pegou lá um liquidificador, uma tigela, um copo, uma coisa que é muito útil no dia a dia, entendeu? Então o ticket, o bônus, ele tem que ser uma coisa desse jeito, ele tem que ser uma coisa muito legal, entendeu? Porque aí faz sucesso. Aí sim você faz sentido. A partir do momento que você ignora o ticket bônus e o ticket grátis, e você foca só no produto, você está sendo retardado. Você está voltando. O que é o retardo? O retardo não é a pessoa ser mau caráter em si, um pouco, mas é a pessoa ela ficar voltando o nível normal. Existe um nível normal, que é isso que eu estou falando aqui, um método de vendas, e a pessoa ela ignorar isso para ela voltar atrás, sabe assim, uma coisa mais primitiva possível